Todo final de ano, a gente passa por um momento de retrospectiva do ano que passou. E assim como vem a retrospectiva, vem também o planejamento. Vem também metas, vem também uma prospecção de novos objetivos, do que queremos, do que desejamos, do que queremos mudar, do que queremos alcançar no próximo ano. E eu recomendo que você faça isso como uma atitude de crescimento pessoal. Não ter metas é o que nos impede de crescer muitas vezes. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. E ter metas, inclusive metas espirituais, é algo desejado e indicado na palavra de Deus, desde que eles nos conduzam à glória do Senhor, ao cumprimento dos seus propósitos, e desde que eles tenham uma natureza correta. O problema das metas é quando o propósito está equivocado, ou quando a nascente desse objetivo é carnal. Mas quando existem metas espirituais, que têm como objetivo a glória de Deus e que passam pelo crivo da sondagem da palavra de Deus, essas metas nos fazem crescer. Então, nesse final de ano, é um momento em que a gente reflete o quanto os nossos dias nessa terra são curtos e o quanto nós não podemos desperdiçar o nosso tempo vivido aqui. É comum que a cada final de ano a gente pense o quanto o ano passou rápido. Você teve essa sensação nesse ano, de que esse ano de 2021 passou rápido? Ou passou mais rápido do que os outros? Você teve essa perspectiva? Parece que todo ano está passando rápido. E a impressão de que os dias se passam rápidos tem a ver com o volume de atividade que fazemos, com o quão ocupados estamos e também com a sensação de que nós não alcançamos aquilo que gostaríamos de ter alcançado. Refletir sobre a brevidade dos nossos dias, refletir sobre quão rápido passa o nosso tempo, é um argumento, é um recurso importante para que a gente não desperdice os nossos dias nessa terra. Quando a gente para pensar que você é limitado na sua existência, de que você não vai viver para sempre, imagina as pessoas que morreram jovem, que perderam as suas vidas diante da pandemia ou diante de desastres nesses últimos 2 anos, pessoas que tinham muito para viver ainda, mas perderam a oportunidade de continuar vivendo, e talvez a gente pense assim, poxa, poderia ter alcançado tantos objetivos. Pensar sobre esses casos, às vezes pessoas próximas de nós, é algo que nos leva a uma autorreflexão. Será que eu estou vivendo conforme tudo aquilo que eu entendo que Deus quer que eu alcance nessa terra? Será que eu estou aproveitando os meus dias nessa terra? Será que eu estou vivendo intensamente meu tempo limitado? A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um sopro, lá em Salmo 144, verso 4. Na epístola de Tiago, nós lemos em Tiago capítulo 4, verso 14, que a nossa vida é como uma neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Qual que é a ideia da neblina? A ideia da neblina que aparece e desaparece é algo que é momentâneo, que é passageiro, que passa rápido, que a gente nem se lembra mais. Tivemos pessoas que morreram nesse ano, mas daqui a um tempo é possível que a nossa memória já não se lembre dessas pessoas, porque a nossa existência passa muito rápido. Diante desse aspecto momentâneo, a sabedoria da palavra de Deus nos orienta, lá no Salmo 90, por exemplo, a contarmos os nossos dias, a avaliarmos, a refletirmos, a pensarmos sobre como nós estamos vivendo os nossos dias. Fazer planos não é algo carnal, não é algo meramente humano, é algo necessário para que a gente não desperdice os nossos dias nessa terra. Planejar é algo direcionado na palavra de Deus, desde que existam motivações alinhadas com a vontade do Senhor, desde que esses planos contenham propósitos que o glorifiquem. Jesus é a favor do planejamento. Ele diz lá em Lucas capítulo 14, verso 28,
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus está falando sobre a importância de ter um orçamento, de ter um planejamento, de ter um cronograma, não apenas um objetivo, não apenas um alvo, mas você estabelecer como você vai alcançar esse alvo. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. E da mesma forma, conclui Jesus, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus fala aqui sobre o preço do discipulado e nos ensina que não dá para servir a Ele se eu não abrir mão de tudo o que eu tenho como mais importante, considerando o serviço ao Rei Jesus a coisa mais importante que eu vou fazer na minha vida. E Jesus fala isso dentro de um contexto, de um aspecto de planejamento. Se você não se organizar, não se planejar, não priorizar, não entender o que é mais importante, o que você deve fazer para que o mais importante seja alcançado, você não vai conseguir viver o reino de Deus. Em outros aspectos, viver o reino é algo que envolve grande planejamento, grande disciplina, organização, foco e metas. Salomão, em toda a sabedoria dele, escreve em Provérbios, capítulo 16, verso 1 e 2, sobre planos e metas. Porque é natural ao homem fazer planos, diz ele. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E aí no verso 3, então, ele traz a recomendação que nós devemos seguir: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Veja que a sabedoria bíblica nos recomenda o plano, não é contra o plano, mas ela nos alerta e nos adverte acerca do plano voltado para si mesmo, acerca do plano que não passou pelo crivo da sondagem das Escrituras. Ele nos alerta acerca do tipo de plano que é apenas humano, natural e por isso carnal, e que não objetiva a glória de Deus, que não está consagrado para Deus. Mas ele fala: olha, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então ele fala indiretamente que planos são necessários, mas para que sejam bem-sucedidos, você precisa consagrar tudo o que você faz ao Senhor. A ideia de consagrar aqui em hebraico traz a ideia de rolar uma grande pedra. É o mesmo termo de rolar uma grande pedra, o que envolve esforço. Não é à toa que Salomão empregou esse termo em hebraico, consagre, trazendo o conceito de que você precisa se dedicar intencionalmente e diligentemente para um objetivo, para um propósito. Consagre, faça um esforço para dedicar, esmere-se em fazer isso, porque de forma implícita em qualquer plano, para que ele seja bem sucedido, é necessário diligência. Então, no caso, dois elementos importantes aqui que Salomão nos mostra para que nossos planos sejam bem-sucedidos: esforço diligente na consagração e alinhamento dos propósitos, precisam ser para a glória de Deus. Amém? Sabendo disso, compreendendo isso e fazendo disso um hábito nos seus dias, o hábito de consagrar ao Senhor o que você faz e de planejar para a glória dele, você vai evitar com que os seus dias sejam desperdiçados, porque você vai viver intencionalmente, estrategicamente, conforme aquilo que é prioritário.
Se nós não determinamos alvos, objetivos prioritários, nós seremos levados pelas demandas da vida. Tinha um irmão que faleceu há algum tempo aqui na igreja, a gente conversava toda semana. Ele falava assim: pastor, a vida não passou por mim, eu passei pela vida. Era o irmão João Kucharuk. A vida não passou por mim, eu passei pela vida. Ele trazia a ideia de que ele soube entender a vida. Ele não deixou a vida passar. Tem gente que deixa a vida passar, vai vivendo conforme as coisas vão acontecendo, conforme as demandas vão surgindo. E quem vive conforme as demandas nunca alcança nada de relevante, porque o que é o importante é a demanda dos outros e nunca a prioridade dele. Você precisa determinar o que é mais importante na sua vida diante de Deus e seguir esses objetivos. Como fazer isso? Eu conversei um pouco sobre isso com os nossos adolescentes na última aula, e eu perguntei para eles: quais são as suas metas do próximo ano? O que você tem como metas para o próximo ano? Você já tem algumas metas para o ano que vem? Vamos ver aqui, quem tem como meta emagrecer? Olha lá. Quem tem como meta orar mais? Olha que bênção. Alguns têm como meta assim: eu vou caminhar todo dia, ou vou caminhar tantas vezes por semana. É uma meta boa. Ou eu vou emagrecer tantos quilos, ou eu vou ler tantos capítulos da Bíblia por dia. Às vezes a pessoa nunca leu a Bíblia, mas ela quer em 6 meses ler a Bíblia inteira. Calma, não é assim que funciona. Aliás, se você é crente aqui na nossa igreja há mais de 2 anos e nunca leu a Bíblia inteira, programe-se para ler a Bíblia inteira nesse próximo ano. Em 2 anos você consegue ler a Bíblia inteira tranquilamente. Ah, pastor, eu nunca li o livro de Zacarias, de Ageu, nunca li o livro de Sofonias, nunca li Abacuque, nunca li Jonas, nunca leu Jó. Então nesse ano 2022 você vai ler pelo menos todo o Antigo Testamento e os Evangelhos inteiros. Você começa a fazer planos, começa a fazer algumas metas. Agora, o mais importante não é a meta por si só, é o propósito delas. Eu sou uma pessoa que gosta de metas, eu sou movido por metas. Eu faço isso sem perceber, em tudo na minha vida, todas as áreas da minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um objetivo de queima de calorias por dia. Todo dia eu tenho uma meta de queima de calorias. Todo mês eu tenho uma meta de quilos. Eu tenho uma meta de atividade física regular e intensa a ser feita por semana. Tenho uma meta de percentual de gordura corporal a alcançar daqui a um mês. Tenho metas financeiras, tenho metas ministeriais, metas em tudo quanto é canto da minha vida. Tem gente que não tem metas, o que é comum, o que é uma característica pessoal. O importante não é as metas por si só, mas são os propósitos que você deseja alcançar. Agora, se você tem propósitos, se você entende que a sua vida não é uma vida que vai ser levada pelas demandas, mas é uma vida que precisa ser direcionada pelos objetivos de Deus e para a glória de Deus, então, inevitavelmente, você precisa definir propósitos e cumprir algumas metas. Para cada objetivo traçado, para cada meta traçada, você precisa estabelecer questões mensuráveis, ou seja, objetivos mensuráveis. Questões que você pode verificar se foi cumprido ou não. As pessoas têm a tendência de fazer metas imensuráveis, ou metas que não podem ser avaliadas. Eu quero ler mais a Bíblia. Legal. Isso pode ser um objetivo seu, mas você nunca vai saber se cumpriu o objetivo se você não determinar uma meta mensurável. Eu quero ler
2 capítulos da Bíblia por dia, com regularidade de pelo menos 5 dias por semana. Aí você tem uma meta mensurável. Aí você consegue ver se você de fato leu 2 capítulos por dia e quantos dias. Ou você determina assim: eu quero ler todo o Antigo Testamento em 8 meses. Aí você tem uma meta mensurável, porque você determinou o que você quer alcançar e em quanto tempo você quer alcançar. É por isso que metas que vêm desses objetivos e propósitos, além de serem mensuráveis, também exigem um cronograma. A determinação de um tempo, em quanto tempo você quer alcançar isso. Se você quer levar a sério os seus propósitos, estabeleça metas mensuráveis que tenham um cronograma. Coloque um tempo diante de Deus, em oração, em autoconhecimento, para que você alcance essas metas. Isso é fundamental para que a gente possa aferir o sucesso e perceber o nosso crescimento. O apóstolo Paulo era um homem movido essencialmente por metas espirituais. Nós já lemos esse texto alguns domingos atrás, mas vale a pena repeti-lo. Em Filipenses capítulo 3, verso 12, ele diz assim: eu não considero que já obtive tudo, que já fui aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar, porque para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? De metas, de alvo, de plano. Estou prosseguindo. Como é que ele sabe que prosseguiu? Só tem uma forma de você determinar que prosseguiu ou não: é estabelecendo metas mensuráveis. Como é que você sabe que você prosseguiu numa meta de emagrecimento? Emagrecendo, você está se pesando, não é? Como é que você sabe que você prosseguiu numa meta de oração? Quando você olha no relógio, vê o momento em que você começou a orar e depois vê o momento que você terminou de orar, e você percebe que está orando mais tempo, de uma forma natural. Como é que você tem metas e percebe que está progredindo no conhecimento bíblico ou no estudo da palavra? Quando você estabelece metas de ler determinados livros da Bíblia até tal período do ano, e você percebeu que você leu tudo isso, então você averiguou: estou progredindo. Porque progresso não é algo relativo, é algo que precisa apenas da sua cabeça abstrato. É relativo conforme as suas metas, mas não é algo jogado e lançado e solto. Progresso é algo que você precisa averiguar, que você precisa testificar. E Jesus tinha um pensamento voltado para os seus objetivos, e ele era tão focado que ele deixava isso claro. Ele diz em várias passagens bíblicas, por exemplo em João capítulo 4, verso 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha que Jesus diz: o meu objetivo, o que é essencial para mim. Quando ele compara isso com a comida dele, ele está dizendo assim: o que me faz estar vivo é concluir a obra do Pai. Se Jesus trazia a ideia de que a vida dele era concluir a obra, ele sabia quando essa obra seria concluída, correto ou não? Sim ou não? Sim. Como é que Jesus sabia quando a obra seria concluída? Porque ele determinou: quando eu morrer na cruz, ressuscitar, enviar o meu Espírito, concluirei. Aleluia, né? Amém? Não é isso que ele diz na cruz? O que ele diz quando ele está lá, entregando o seu Espírito para Deus? Ele olha e diz o quê? Está consumado, está concluído. Jesus tinha uma meta: eu vou até o fim. Amém? Eu vou morrer na cruz, eu vou me manter santo. Jesus tinha um propósito, e ele não iria se contentar, se acalmar, ele não iria parar até concluir esta obra. Ele diz em João capítulo 5, verso 17, disse-lhe Jesus: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Porque ele sabia que nenhum dos seus objetivos seriam cumpridos sem diligência, sem trabalho, sem esforço, sem intencionalidade naquele passo, naquela ação. João capítulo 9, verso 4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Veja o senso de urgência, de diligência, de esforço, de empreendimento de todos os seus recursos para concluir os seus objetivos. Jesus era um homem de metas, era um homem focado.
E é por isso que ele foi o maior de todos. É por isso que ele é o maior de todos. É por isso que ele alcançou o maior feito da história, porque ele sabia onde queria chegar, se dedicou para isso e estabeleceu um plano para isso. Amém? Faz sentido, irmãos? Lucas capítulo 12, verso 49 e 50. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas eu tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Eu vejo aqui esse desejo ardente de Jesus de concluir a sua obra. Estou aqui com esse desejo, eu quero muito que isso se conclua, eu gostaria que isso já estivesse acontecendo. Por fim, eu vejo a sabedoria de Salomão mais uma vez em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, quando Salomão escreve para nós a seguinte recomendação: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, o que as suas mãos tiverem de fazer, façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria nos mostra que o planejamento está devido aos seus dias nessa terra, e que ele só vai ser alcançado se você fizer com todas as suas forças. Amém? A sabedoria está a entender que os seus planos se limitam à sua existência, e que esses planos vão te fazer relevante, e só vão ser alcançados com alta diligência. De forma prática, a sabedoria de Provérbios e de Salomão, Provérbios 16, nos conferem aqui 3 princípios, para que você viva de forma relevante e intensamente. Primeiro, confira qual é a fonte dos seus planos. Salomão escreve em Provérbios 16, que ao homem pertencem os caminhos e os planos, mas do Senhor vem a resposta, não é isso? A nossa fonte não pode ser natural, humana, carnal. A fonte dos teus planos, a fonte, a natureza, a raiz dos seus objetivos tem que vir de quem? De Deus, amém? Do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus te revela. Agora, a segunda coisa importante, segundo princípio importante, além de você conferir qual é a fonte, é você conferir qual é a sua motivação. E é por isso que Salomão, então, ele diz assim: olha, o Senhor avalia o coração, né? Por isso você precisa consagrar. Então, além de conferir qual é a fonte, de onde está vindo o teu objetivo, para que você quer, por que você quer, pense agora, qual é a sua motivação? Você está fazendo isso para si mesmo somente? O que isso vai gerar em você? Vai gerar um mero orgulho pessoal? Vai gerar egolatria? Vai gerar apenas o desejo de independência de alguém? Vai gerar apenas uma autossatisfação? Então você precisa ver qual é a motivação. Para quê? Porque se não promover a glória de Deus e o bem do seu próximo, então só promove a sua carne, só promove a si mesmo. E terceiro, confira o resultado da sua busca. Faça para Deus. Tem que ser Deus o alvo. Deus tem que ser aquele que mais vai se alegrar. E em segundo lugar, você e as pessoas ao seu redor. Ter planos diante de Deus, por isso mesmo, é algo que envolve profundo autoconhecimento. Você precisa se conhecer. E autoconhecimento só é possível com conhecimento da vontade de Deus. Eu conheço a Deus para então entender qual é o meu papel dentro da sua história e do seu plano. Deus foi quem te criou. Deus é quem fez a sua história, Deus fez a sua natureza, Deus escreveu os seus dias. Só tem uma forma de você se autoconhecer, é conhecendo melhor a Deus e sabendo o que Deus tem para você, aonde Ele quer que você esteja, aonde Ele quer te levar. Fazer planos que glorifiquem a Deus envolve conhecimento de Deus.
Senão você vai fazer planos daquilo que você acha que Deus quer, e não daquilo que Deus realmente revela que deseja. E aí está a importância de sondarmos a nossa motivação, para que a gente não legitime planos carnais em nome de Deus. Citando John Maxwell de forma bem objetiva, ele escreve sobre os 5 P's que nos ajudam a planejar segundo o coração de Deus. 5 P's para você planejar 2022 de uma forma que a sua vida e seus dias sejam relevantes: processo, propósito, potencial, prioridade e procedimento. Processo, propósito, potencial, prioridade e procedimento. Primeiro, processo. O que nós queremos dizer com processo? Entendemos que o plano de Deus se desenrola com o tempo. Autoconhecimento é conhecimento de Deus. Então você começa a perceber na sua história com Deus o que Deus está fazendo ao longo do tempo na sua vida. É por isso que, de certa forma, é cruel pedir para que um jovem de 16, 17 anos defina qual é a sua profissão da vida. Ele vai entrar no período de vestibular aos 17 anos e ele tem que definir o que ele vai fazer para a vida inteira. Ele nem se conhece direito, porque o autoconhecimento vem com o tempo. Ou você é exatamente igual a quem você pensa igual e se conhece igual a como você se conhecia aos 17 anos de idade? Sim ou não? Não, né? Alguns valores fundantes da sua personalidade estavam lá presentes, mas você é uma pessoa diferente. Então o primeiro P é processo. Perceba ao longo da sua história de vida como Deus está se revelando. Em que áreas Deus está te fazendo crescer, o que Ele está te revelando progressivamente, o que Ele está te mostrando de uma forma cada vez mais explícita. Isso leva tempo, e quanto mais tempo você caminha com Deus, mais você percebe os seus processos na sua vida. Isso foi claro na vida de José, por exemplo, José do Egito. Porque José passou por diversas provações, prisões, abandono, calúnia, mas ele foi perceber todo o processo de Deus lá em Gênesis capítulo 45, quando ele diz assim: olha, tudo que me aconteceu, todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus estava no processo. Diga aleluia, né? Há coisas que só percebemos o processo ao longo do tempo. Então o primeiro P para você planejar para a glória de Deus é: entenda qual é o processo que Deus está fazendo na sua vida hoje, amém? Eu entendo que viver os planos de Deus é como subir uma grande montanha. Você vai escalar uma grande montanha, você sabe que aquela montanha ela é enorme, ela é alta, e ela é tão alta que quando você está na base da montanha, você não consegue ver o topo dela, mas o seu objetivo é chegar no topo. Você não imagina como é o topo, você não consegue enxergar, ela está muito alto. Mas para você alcançar o seu objetivo, você precisa dar um passo de cada vez. Planejar diante de Deus e os planos de Deus são parecidos com isso. Você talvez não tenha uma ideia clara de qual é o objetivo final, mas você sabe qual é o próximo passo, amém? Você sabe qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo de Deus para a sua vida em 2022? Os irmãos estão conseguindo aqui captar comigo? Segundo P, propósito. Deus deseja cumprir os seus propósitos. Qual é o objetivo pelo qual você foi criado? Para qual propósito? Agora, entender o propósito é algo subjetivo, mas é algo desafiador, porque dificilmente você vai entender o seu propósito na fase inicial da sua vida, ou na fase mediana da sua vida. É possível que você só compreenda qual é o seu propósito máximo diante de Deus na sua fase final de vida, se você não desistir de ser relevante. Agora, nas Escrituras existiu alguém que ainda jovem entendeu o seu propósito, foi Esther. A gente vê lá no livro de Esther, do capítulo 4, verso 13, quando ela conversa com o seu tio barra primo, eles têm essa conversa que é o seguinte: mandou dizer-lhe:
Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Olha a pergunta que é feita para ela. Quem sabe esse é o seu propósito de existência, Esther. Você chegou a ser rainha, mas não foi por acaso, não foi pela sua beleza, não foi apenas por uma conjuntura de fatores circunstanciais. Quem sabe, Esther, o seu propósito de vida é dar livramento ao povo de Deus. Propósito. Agora, para nós não é tão fácil entender o propósito. Por isso você deve prosseguir. Existe uma teoria, um livro, Robert Clinton, Etapas na Vida de um Líder, em que ele fala sobre as etapas em que nós vamos prosseguindo. E ele diz que a sexta etapa, após a convergência, é o legado, é o propósito. É quando você entende plenamente o porquê você está aqui. Mas para você chegar lá, você precisa servir, ter intimidade com Deus, ter experiências, ter autoconhecimento, ter perseveranças, ter lealdade, passar pelos testes das provações da vida. Agora o terceiro P, então eu já falei de processo, propósito e agora é potencial. Potencial é você compreender quais são os dons que Deus te deu e quais são os valores pessoais que você desenvolveu com Ele. Potencial tem a ver com dons e também com valores, porque objetivos nascem desses valores. E o que são valores? Valores são questões que você nunca abre mão, são questões imutáveis, questões perenes, perseverantes. Valores é aquilo que você nunca vai mudar, porque você acredita e não abre mão disso. Existem valores desejados, mas existem valores reais. Às vezes as pessoas determinam uma lista pessoal de valores que não é real. Por que não é real? Porque são apenas valores que elas gostariam de ter, mas não são valores que as movem. Eu tenho a família como valor. Ok, se a família é um valor, então isso significa que todas as suas decisões são tomadas com base na prioridade da família. Tem gente que fala assim, não, mas servir a palavra de Deus é o meu valor. Mas ocasionalmente pode ser que ela tome decisões com base no que é mais lucrativo e rentável, não com base naquilo que a palavra de Deus está falando. Então ela tem um valor apenas desejado, não real. Então potencial é saber os seus valores e os dons que Deus te deu. Deus vai usar a tua paixão, o teu entusiasmo, aquilo que mexe com você, aquilo que você se inspira, aquilo que te inspira, aquilo que você não abre mão, e o que tudo isso te diz sobre você e sobre os teus planos. O que te move, o que te inspira? A palavra de Deus nos mostra que nós somos diferentes, e que nós temos diferentes dons, e diferentes habilidades, e diferentes recursos. Lá em 1 Coríntios 12, somos todos diferentes uns dos outros, mas cooperamos para propósitos que glorifiquem a Deus. E dentro desses dons diferentes, e dentro dessa peculiaridade sua, existem os teus objetivos pessoais. Agora o quarto P é prioridade. Então eu falei de processo, propósito, potencial e prioridade. Prioridade significa que para que estes planos sejam alcançados, você vai precisar ajustar o seu tempo e a sua energia direcionados. Nada vai acontecer, nada muda se você não mudar, né? Nenhum objetivo é alcançado se você não estabelecer o teu foco, a tua energia e o seu tempo naquele objetivo. Isso significa que você vai precisar tomar alguns passos, que você vai precisar ajustar a sua agenda. Você quer começar a caminhar mais no ano que vem? Então o que você precisa fazer? Precisa encontrar tempo para isso. Mas eu não tenho tempo. Então só tem uma forma. Se você acha que não tem tempo, você tem que deixar de fazer algumas coisas. Eu quero começar a ler mais a Bíblia todos os dias em 2022 e orar com mais qualidade, pelo menos 20 minutos por dia. Você quer isso? Então o que você precisa para fazer isso? Você precisa de tempo, né? Então
se você precisa de tempo, talvez você esteja usando o seu tempo em outras coisas que não são prioridades. Eu quero ter um casamento mais feliz em 2022, mais bem sucedido. Ou eu quero ter uma ligação mais profunda com os meus filhos. Você quer isso? Então o que você precisa fazer? Você investir tempo e energia. Mas eu não tenho tempo para estar com meu filho, não tenho tempo para estar com meu cônjuge. Então o que você precisa fazer? Determinar na sua agenda. Todo dia tal da semana vai ser o meu tempo com o meu filho. Todo dia tal da semana vai ser o meu tempo com o meu cônjuge, ou com a pessoa, ou com outra pessoa. O seu tempo, você vai investir tempo e energia, vai abrir mão de outras coisas, vai ser o seu compromisso, porque senão não é prioridade. O seu tempo com Deus está na sua agenda? O seu tempo de oração está anotado na sua agenda? Tempo de oração, pessoal. O seu tempo de discipulado com alguém está na sua agenda? Tempo de investimento intencional na vida de alguém. O seu tempo com a sua família está na sua agenda? Todo dia tal, no horário tal é o meu tempo com a minha família. Se você não determinar e não se programar, você não vai fazer. É aquela história, não preciso agendar um horário para conversar com Deus, porque eu falo com Deus a qualquer hora. Quem fala isso nunca ora, não é? Eu não preciso, a pessoa é tão espiritual. Não, o meu casamento vai muito bem, eu não preciso agendar horário para o meu casamento. Então, você nunca tem tempo para o seu cônjuge. A minha relação com Deus vai muito bem, não preciso agendar horário para orar, então significa que você nunca ora. Quem fala isso, normalmente não faz nada. Agora, procedimento. Se nós entendemos o processo, o propósito, o potencial e prioridade, agora falta proceder. E procedimento é agir, ação. Quando que você vai começar? Vou começar no ano que vem, não comece hoje, amém? Não, vou começar em 2022, não. Talvez você esteja assistindo essa mensagem na internet. Não, eu vou começar só no ano que vem. Não. Comece hoje. Se isso é prioridade, se isso é importante, comece a planejar hoje e comece a execução logo amanhã. Quer começar a caminhar mais? Quer começar a ler mais a palavra? Quer começar a investir mais tempo nas suas prioridades? Não comece em 2022. Planeje hoje e comece amanhã. Eu quero finalizar com uma ilustraçãozinha de um planejamento. Um vídeo que eu deixei com os meninos aí, para a gente se inspirar em como planejar. Esse menino nos ensina como planejar. É para ilustrar aqui essa reflexão toda e também para descontrair um pouquinho. O que vale a pena é você sondar o seu coração e planejar, e começar a planejar para 2022 conforme os propósitos de Deus para a sua vida. Vale a pena a gente pensar que para alcançar aquilo que Deus tem revelado a você ao longo desse processo, ao longo da sua história de vida, você começa com pequenas atitudes. Você começa com agendamentos e com alterações na sua agenda pessoal. Lembre-se de conferir a fonte da sua sabedoria, a motivação e os resultados. Lembre-se de determinar objetivos e metas, de elaborar um plano executável, mensurável, que possa ser avaliado por você, como Jesus sabia e tinha noção de conclusão. E lembre-se de sempre de avaliar os seus valores e os propósitos do seu coração. E para a gente encerrar, a gente vai ver essa propaganda e a gente vai orar. Isso aí, um garoto de visão, né? Planejamento estratégico, foco, objetivos. Mas o que é interessante é que um menino, né, soube aonde ele queria chegar e o que precisava ser feito para isso. Então ele determinou uma agenda, umas ações, um objetivo,
se esforçou para isso, se dedicou para isso. Na sua vida não é diferente. Nos nossos dias, nas nossas metas espirituais, nos nossos propósitos, não é diferente. Se você apenas planejar, mas não colocar em ação algumas coisas, se você apenas desejar, eu desejaria, como eu desejaria orar mais, ser mais espiritual, ter discípulos pessoais, ler mais a Bíblia, ter mais investimentos financeiros, isso também glorifica a Deus, né? Isso também é uma forma de glorificar a Deus. A pessoa organizada financeiramente, ela investe mais na obra missionária. Como eu gostaria de fazer mais pelo reino de Deus. Se fica apenas no gostaria, mas nunca entra num planejamento de ações, você vai ser alguém que deseja, mas não faz. E para 2022, nós precisamos ser pessoas que executam, que realizam, que frutificam, que glorificam a Deus. Como eu gostaria de ter mais cursos, como eu gostaria de ter uma melhor formação, como eu gostaria de ter um melhor relacionamento com a minha família. Você gostaria? Então planeje, determine objetivos e determine na sua agenda qual é o tempo, qual é o momento, quais são as ações que você vai precisar fazer para isso. E que o Espírito de Deus possa nos inspirar a sermos pessoas que sabem onde querem chegar, para a glória de Deus, e que chegam lá, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então. Quais são os seus objetivos e metas para 2022? Vamos começar com 2022 e depois você pensa para a sua vida. Eu tenho metas, eu tenho o meu plano 60, minhas metas para os 60 anos de idade, mas eu comecei com um plano de 2022, do ano que vem, os próximos anos. Eu tenho metas para daqui a 6 anos, metas para daqui a mais de 30 anos, mas vão ser reavaliadas com o processo, com o que Deus está nos revelando. Quais são as suas metas para o ano que vem? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus que não deseja que sejamos infrutíferos, mas o Senhor nos recomenda e o Senhor nos capacita para vivermos os nossos dias de forma relevante nessa terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos recomenda na Tua palavra a avaliarmos as nossas vidas, os nossos dias, e não desperdiçarmos os nossos dias, porque os nossos dias são curtos. Mas nós oramos para que os nossos objetivos, ó Deus, sejam sondados pelo crivo da Tua palavra. Oramos para que nós não venhamos a viver com metas para a nossa glória pessoal, não, Pai. Que as nossas metas, que os nossos objetivos glorifiquem o Teu nome, abençoem as vidas que estão ao nosso redor, sejam frutos que exaltem e glorifiquem a Ti, ó Pai. Oramos, ó Deus, para que o Senhor sonde os nossos corações, as nossas motivações, e nos mostre quais são os objetivos que devem ser mantidos, ou nos mostre quais são os novos objetivos que o Senhor deseja nos dar, e nos mostre quais são os propósitos que estão desalinhados com o Teu coração, para que possamos excluí-los. Pai, oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos dê direcionamento, a fim de que 2022 seja um ano ainda mais relevante para a Tua glória. Um ano, Pai, em que nós vamos mudar hábitos, atitudes, agenda pessoal. Ano, ó Deus, em que nós seremos produtivos no Teu reino, sem nos desgastarmos e sem nos, ó Deus, estressarmos. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos dê essa sabedoria para priorizarmos e deixarmos aquilo que não é tão importante. Oramos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, para a glória do Teu nome, a sermos assim relevantes no Teu reino, em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória, Deus. Amém. Se você crê, diga amém. Amém. Então, olha, a sua tarefa é você escrever alguns objetivos e metas e começar pelos mais importantes e determinar prazos e atitudes, atividades para alguns desses objetivos e metas. E você não vai só escrever, mas para que isso ganhe comprometimento, eu sugiro que você compartilhe com alguém quais são os seus objetivos e metas para 2022, quando você entende que vai alcançá-los e quais são as ações que você entende que fará
nesse tempo. Eu gostaria de nós celebrarmos ao Senhor nessa manhã. Entrar na sua presença com cânticos, com palmas e com alegria. Eu quero te convidar a adorar ao Deus tão lindo.